Fala, lenda! Hoje eu quero falar sobre uma vaga que eu perdi para a gringa, uma entrevista que eu não consegui ir bem. Fui pego de surpresa, relativamente de surpresa, com um conceito que eu não tinha utilizado. Eu sabia o que era, eu sabia mais ou menos o que significava, mas a falta de prática, de ter utilizado isso no meu dia a dia e ter realmente desenvolvido com profundidade utilizando essa ferramenta, fez com que eu não tivesse a solidez da base necessária e conseguisse expressar isso bem durante a entrevista. Por isso eu não consegui bem e o pai não passou, né? Mas aqui a gente fala sobre os fracassos e como a gente superou eles, né? Então, hoje vamos falar sobre GraphQL, uma ferramenta muito legal. Não tem nada de muito complexo em termos do conceito de GraphQL. A pergunta feita na entrevista foi: qual a diferença de uma API REST para uma API GraphQL e quando você utilizaria cada uma delas? Pergunta essa dentro ali da área do conceito. Vamos começar aqui, antes de ir para o exemplo prático. Imagina que você tem uma API REST, algo parecido com Spotify, algo bem básico assim de playlist. E aí você vai ter esses três endpoints aí na tua API. Tua API REST vai ter três endpoints. Um endpoint específico para os usuários, que vai consultar a tabela de usuários e vai fazer todas as queries necessárias, vai fazer read e write. Você vai ter os endpoints do escopo users, você vai ter os endpoints do escopo playlists, consultando uma tabela diferente, e você vai ter, por exemplo, aí um outro endpoint de tracks que vai pegar individualmente cada música, cada episódio de podcast e fazer todas as operações necessárias. Quando você tem uma API REST, você vai dividir os endpoints. É possível eu ter variações nesses endpoints? É possível você ter uma dinamicidade em uma API REST? É possível. Porém, a gente precisa entender que o SQL usa um formato de B-tree para fazer o processo de relacionamento de dados e fazer a busca desses dados. Então, quanto mais itens, quanto mais parâmetros de busca você colocar numa query que você faz num banco SQL, mais pesada essa query vai ficar. Especialmente quanto maior o banco vai ficando, pior vai sendo a performance dessas queries. Dá para melhorar a performance de query? Dá. E de uma forma bem escalável, se você souber o que você está fazendo, se você trabalhar corretamente com as keys, com os indexes, mas no geral, se você tem uma relação de dados, um relacionamento de dados muito complexo, dá para você começar uma discussão sobre, primeiro, utilizar bancos de dados não relacionais, pode ser uma opção, que eu não vou entrar no mérito agora, ou dá para você procurar um formato de API que utiliza o GraphQL. E aí, no GraphQL, a gente vai ter essa estrutura aqui. Imagina que você vai listar todos os usuários, listar todas as playlists, listar todas as tracks, todas as músicas, enfim. Um endpoint de listagem para cada uma desses escopos. No GraphQL, utilizando uma API GraphQL, a lógica muda. Aqui você vai ter um único endpoint que vai ter essa dinamicidade onde você vai escolher qual parâmetro você quer buscar. E você tem um endpoint só. Já vamos entrar no primeiro ponto. Quando a API é muito grande, faz sentido eu pensar no GraphQL? Pode ser, mas a questão não é nem do tamanho de API. A questão é, você precisa dar para o teu usuário, dar para quem vai consumir a tua API um nível de granularidade grande o suficiente para que o usuário consiga passar dezenas de parâmetros e ainda assim ter uma busca performática, aí sim a gente já começa a entrar em um contexto onde faz sentido usar um API GraphQL. O GraphQL, ele é um runtime, ele é uma linguagem, pode-se dizer assim, que justamente faz essas consultas de maneira mais dinâmica e faz essas queries internas, né, por debaixo dos panos dos próprios dados ali, ele consegue fazer uma gestão desses dados, uma gestão do input e consegue buscar o output de uma maneira muito mais dinâmica do que um API REST. E aí o nosso querido Fábio Akita, grande Fábio Akita, ele fala muito sobre isso, de que é importante a gente entender o contexto no qual uma determinada linguagem, tecnologia, framework, o que for, foi criado para você entender qual era o problema que aquela ideia estava tentando solucionar. Quem inventou, quem trouxe esse conceito, inventou é complicado, porque provavelmente alguém já teve uma ideia mais ou menos parecida. Mas quem realmente conseguiu criar e implementar uma solução que utilizava o GraphQL foi o próprio Facebook em 2012. E aí você pensa, Facebook com uma base de dados gigantesca, você imagina quantos endpoints, quantas APIs diferentes não deveriam existir para lidar com
os dados de posts, de usuários, de comentários, de todas as relações que você precisava ter entre posts. Inclusive, o Facebook ele usava aquela regra das 7 relações. Né? Você conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa, que conhece uma pessoa, que conhece, sei lá, um chinês que inventou o novo estado da matéria. E o Facebook precisava lidar com esse tipo de dado e de relacionamento entre os dados. E o GraphQL foi uma solução que conseguiu dar a robustez que eles precisavam. E aí a gente entra nas soluções que o GraphQL traz. Ele evita o overfetching e o underfetching. Como assim? Ele evita você pegar mais dados do que você precisa e, consequentemente, acabar sobrecarregando o teu banco de dados de uma maneira desnecessária. E evita também o underfetching, você pegar menos dados do que você precisa e talvez precisar chamar mais endpoints ou precisar fazer queries cada vez mais complexas, e isso também sobrecarregar o banco de dados de alguma forma. O outro ponto é você ter menos requisições, você precisar gerenciar menos, aí vem mais da parte do Developer Experience, que é de você precisar de menos endpoints para lidar com esse tipo de requisição, esse tipo de gestão de endpoints, de APIs, enfim. E agora vamos ao que interessa de verdade, que é de fato a aplicação disso. Nesse caso aqui, você pode ver as minhas dependências. Estou utilizando o Node e o Express, normal, secão. Eu queria fazer uma demo mais simples possível para conseguir trazer isso daqui para vocês. Existem duas libs que a gente vai utilizar, que é a lib do próprio GraphQL e o Express GraphQL, para que a gente consiga já ter essa integração correta aqui com o nosso servidor Express. Vamos começar pela parte REST aqui, porque eu acho que é mais simples, mais direto ao ponto, e eu acho que o que a maior parte já vai estar acostumado. Aqui eu criei esse endpoint hello, simplesmente um endpoint para dar um ping no nosso servidor, né? Aqui você pode ver o olá REST, enfim. Aí eu vou ter outro endpoint aqui, aqui eu criei uma variável simples, uma constante simples aqui, só para a gente ter dados para buscar. A gente vai ter aqui os nossos REST users, e você vai ver, ok? A listagem dos usuários. Só um array simples, tranquilo. Também posso procurar por ID. Né? Você vê aqui tem Alice, você vê aqui vai ter Bob, idade 30. Procurar aqui. Ok, você vai procurar pelo Jorge, enfim. E aí você vê que eu preciso de 3 endpoints para fazer toda essa gestão. Se eu quisesse juntar tudo em um endpoint só, eu poderia? Poderia. Eu poderia, por exemplo, passar parâmetros aqui ou headers na minha requisição que dariam uma dinamicidade para a minha request. É possível? É, mas não é tão escalável quanto parece, porque a cada novo parâmetro você precisa alterar a tua lógica da query de alguma maneira. Por isso, a gente vem para o ponto aqui do GraphQL. Aqui perceba que a primeira coisa que a gente tem é uma variável chamada schema. Essa variável ela já vai fazer justamente aquela relação. Lembra que eu falei que o GraphQL ele vai fazer a validação da query e vai fazer a consulta? É exatamente aqui que você configura isso. Nesse primeiro ponto, a gente vai ter aqui uma query, e aí você vê que eu tenho 3 parâmetros, é como se eu tivesse um objeto, e aqui eu tenho um hello, eu tenho um getUser e eu tenho users, que aqui é justamente para você listar os usuários, para você pegar um usuário específico, e você vê que eu passo qual parâmetro eu quero, no caso é o ID, e você vê que eu tenho um hello aqui só com uma string, só mesmo para a gente ter um ping lá para o nosso servidor. E aí eu defini aqui o user que eu tenho. Né? Então eu defino uma estrutura de dados dentro do meu banco de dados, eu vou definir essa estrutura para dizer o que é que vai ter dentro desse objeto, o que é que vai ter dentro como se fosse quais vão ser as colunas do meu banco de dados. E aí você vê que aqui eu tenho o ID, eu tenho o name e eu tenho age. E aí você vê que eu passo justamente qual a validação que eu quero que ele faça, mas eu posso concatenar essas validações à medida que for necessário. E eu ainda posso passar queries específicas, queries inteiras, como parâmetro para a nossa API. Você vai ter só um endpoint. E essa é a vantagem. Quando a gente está utilizando o GraphQL, a gente precisa passar qual é a query que eu quero fazer para o nosso banco de dados. Então aqui você vê que eu tenho a query hello. Que query é essa? Vamos voltar para cá. Ó. Essa foi a query que eu defini bem aqui no meu esquema. Então, ó, se eu bater aqui, olá GraphQL, e você vê que eu consigo retornar esses dados. GraphQL, user by ID. Perceba como fica diferente a query aqui.
Eu tenho o getUser, eu passo qual método que eu vou utilizar, qual, como se fosse uma função interna. E aí lembra, o próprio GraphQL ele executa essa operação internamente para retornar os dados do usuário. E aí eu passo aqui qual é o ID que eu quero e quais campos eu quero trazer. Então, por exemplo, se eu listar aqui, eu posso listar todos os campos. Mas se eu tirar o age, ele já não vai aparecer na minha request. Lembra do underfetching e overfetching? Aqui eu escolho quais dados eu quero. Isso já ajuda muito a não sobrecarregar o banco de dados, não consumir muitas unidades de leitura, por exemplo. Isso ajuda muito ao próprio desenvolvedor que vai consumir aquela API, para que eu sempre tenha os dados que eu preciso, e isso ajuda demais, até na gestão de dados, de estrutura de dados, e torna a tua API super dinâmica, de uma maneira que ela vai se encaixar em diversos contextos diferentes, com um endpoint só. Então, são muitas vantagens com o GraphQL. E aí, aqui no final, eu tenho o list users, né? E aí, novamente, né, eu também consigo listar os usuários com os parâmetros que eu precisar. E é isso. Perceba que não existe bala de prata, a gente sempre precisa avaliar, analisar e entender os contextos. É o bom e velho depende. Às vezes é um pouco chato, porque parece que a gente só fala depende para qualquer coisa, mas a verdade é que não tem bala de prata, não tem um jeito certo e absoluto de fazer as coisas. Mesmo sendo um projeto grande, nada garante que o GraphQL vai ser bom, vai ser ruim usar, vai ter problema. Cara, vai depender. Você precisa de uma dinamicidade muito grande de query, de dados. Se não for, mesmo sendo um projeto grande, não necessariamente você vai precisar de GraphQL, cara. É a mesma coisa com microserviços, monolito. Não sei se vai ser reutilizado, vai precisar de um modelo desacoplado. Então você tem uma série de questões que você precisa levantar para tomar uma decisão. Agora, esses são os problemas e essas são as soluções que o GraphQL vai trazer para você. Tanto uma API REST quanto uma API GraphQL, eles podem te dar o mesmo resultado. Só que um vai te dar um resultado talvez de menor complexidade do ponto de vista de execução de queries, como a API REST, mas você vai precisar ter mais gestão de endpoints, parâmetros, enquanto que com o GraphQL você vai ter essa dinamicidade, mas você também vai precisar ter um know-how dessas vantagens que o GraphQL traz e utilizar do que o GraphQL tem a oferecer da melhor maneira possível. Essa foi a história do dia que eu perdi uma vaga na gringa por não transmitir a segurança suficiente para lidar com uma pergunta como essa. Infelizmente acontece, a gente precisa avaliar dentro do contexto da entrevista. Sei que eu não fui bem, se eu fosse um entrevistador também não me contrataria, porque eu não consegui passar a segurança necessária, mas depois disso a gente vai estudar, a gente vai se aperfeiçoar e lutar pelos objetivos que a gente quer. É basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido produtivo para você, do mesmo jeito que foi para mim. Qualquer dúvida, sugestão, o que for, peço que você deixe nos comentários, deixe o like, se inscrever. Estou tentando trazer vídeos toda semana com esses temas mais técnicos e também sobre outras coisas. Agradeço demais por você que ficou até agora aqui no vídeo e até a próxima.